Bom, gente, como eu tinha falado, eu vou tentar fazer aqui um tutorialzinho, vou tentar ser rápido e objetivo, explicando mais ou menos como eu fiz o meu boneco, a minha boneca do livro, como eu fiz no Word para que a impressão saísse certa, tá? Então, a primeira coisa eu tenho aqui o texto todo corrido, né? Então, a primeira coisa que eu faço, eu clico aqui no texto, dou um Ctrl T e escolho a fonte que eu quero usar. Então, eu vou trabalhar com uma fonte Times New Roman, por exemplo. Eu estou dando como exemplo o meu livro, tá? Os meus capítulos, que é o que eu fiz, e aí cada um vai aplicar no seu conforme a necessidade. Aí, tendo feito isso, tem também a questão do tamanho da fonte. Então, essa fonte do livro, eu estou usando fonte 13, e essa fonte do capítulo, eu estou usando fonte 22. E aí, cada um vai fazer isso no seu livro de acordo com a sua diagramação também, certo? Tem gente que não tem nem nome no capítulo e tal. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o tamanho da página, tá? O tamanho da página, eu venho aqui ó, em Layout, aqui em cima, Tamanho, e eu vou escolher aqui uma página que é um A5. Por que um A5? Porque ele é metade do A4, e normalmente as impressoras que a gente tem em casa, que a gente tem mais acesso, são impressoras A4. Então, quando a gente imprimir no A4, já vai sair exatamente as duas páginas do livro. E essa página dobrada ao meio vai dar praticamente o tamanho de um livro mesmo. Normalmente, um livro é 14 de largura por 21 de altura. Aqui, se a gente dividir uma página A4 no meio, vai dar 21 de altura por 14,8. Então, eu estou fazendo isso para ficar mais ou menos de um tamanho do livro e já poder aproveitar a página inteira. Eu vou colocar, eu não tenho A5 aqui, então eu vou vir aqui em mais tamanhos de papel, e aí eu vou fazer um A5, que a altura dele é 21 centímetros e a largura é 14,8, tá? Isso aqui, então, passa a ser a divisão, eu já dividi nas páginas. Aí, tendo dividido as páginas, eu vou fazer o alinhamento. Então, eu clico aqui de novo na fonte, dou um Ctrl T, ele vai selecionar o livro todo, e eu defino, eu venho aqui em página inicial, eu defino se eu quero que esse meu texto seja alinhado à esquerda, se ele seja centralizado, tá vendo? Se ele seja alinhado à direita, ou se ele seja justificado. O meu eu quero que seja justificado. Eu quero que ele tenha uma mancha alinhada à esquerda e à direita no papel. Agora eu vou partir para fazer as margens, né? Eu venho aqui em Layout novamente, clico em Margens. Em Margens, eu vou vir imagens personalizadas para poder fazer uma margem do tamanho que eu quero. Então eu vou colocar aqui 2,5 na minha margem, tá? 2,5 centímetros da margem superior, 2,5 centímetros da margem esquerda, 2,5 centímetros da margem inferior e 2,5 centímetros da margem direita. Dou OK, ó, ele criou as margens direitinho, tá vendo? Já vai dando uma cara para o livro, já vai ficando com a mancha aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou criar a numeração das páginas. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em inserir aqui em cima e aqui na direita em número de página. Aí eu posso escolher se eu quero essa página no início da página, ou seja, lá em cima, ou no final da página. Eu quero ela no final da página, embaixo. E aí ele dá a possibilidade de usar do lado esquerdo, no meio ou do lado direito o número. Então eu venho aqui, ó, e clico nesse número do meio. Quando eu clico aqui, ele cria automaticamente em todas as páginas um espaço de cabeçalho e de rodapé. Toda vez que eu quiser gerenciar o rodapé, eu clico duas vezes aqui na área de rodapé e eu passo a gerenciar o rodapé. Quando eu quiser voltar a gerenciar o texto, eu venho na área do texto, clico duas vezes, e vê que o texto fica preto de novo e eu passo a gerenciar o texto. Então vamos voltar lá para o rodapé, que eu quero gerenciar o rodapé. Vou clicar duas vezes aqui, ó, ele passa a gerenciar a área de rodapé. O que acontece? Eu estou trabalhando com duas páginas, de duas em duas. A minha página da direita, na verdade, tem que ser sempre a página ímpar, porque a primeira página do livro começa na direita. Só que o Word não entende isso, ele começa sempre com a página 1 na esquerda, né? E as ímpares ficam para a esquerda. Então, o que eu faço aqui? Eu, com o rodapé selecionado, eu vou aqui em cima, ó, em número de página, tá vendo? Eu clico e eu venho em formatar números de página. Aqui em cima eu deixo numeral mesmo, porque pode ser em números, pode ser em letras, em algarismo romano, números normais. E aqui eu venho iniciar em, e aqui eu ponho zero. Ou seja, eu criei uma página zero para ser a primeira página da esquerda, que é uma página
que vai ser em branco para mim, que eu não vou utilizar, tá? Eu vou colocar, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para o texto e eu vou colocar a capa, uma capa aqui no meu livro, tá? Para colocar a capa tem que cair numa página da direita, numa página par, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu cursor e eu vou clicar com o cursor antes do começo do primeiro texto aqui, que é para inserir uma página em branco. Vai passar a ser uma página da esquerda, a página zero. Eu não posso inserir depois do texto, porque senão ele insere a página depois. Tem que ser antes do começo do texto. Eu dou Shift Ctrl Enter. Ele cria uma página em branco. Tá vendo? Só que eu preciso colocar a capa nessa página da direita aqui. Então eu vou colocar de novo aqui a barra e vou dar Shift Ctrl Enter de novo. Então a minha primeira página caiu para a página 2 aqui. A minha página zero, no caso, vai ser a última página branca, a quarta capa do livro, e a minha página um vai ser a capa. Eu venho, clico na página um, do inserir imagens e vou buscar uma imagem que eu tenha em algum lugar da capa que eu tenha feito. Eu vou em este dispositivo porque eu estou pegando uma capa que está dentro do meu computador. Eu clico em este dispositivo, ele vai abrir aqui o lugar para eu procurar. Eu tenho aqui dentro de, no meu eu tenho dentro de, no meu C, falado, e aí cada um vai achar a capa onde deixou salva, certo? Aqui no Saramago, eu tenho uma capa pronta aqui, ó. Eu vou clicar, ele vai jogar a capa aqui já dentro no meio da página. Então, a minha página um é a capa, certo? Agora, o que que acontece? A minha página 2 ficou sendo meu primeiro texto. Eu não quero ter texto, eu não quero ter texto começando, capítulo começando na página da esquerda. No meu caso, é a minha diagramação. Então, o que eu faço? Eu ponho aqui a barra e dou Shift Ctrl Enter. Então, eu criei uma página da esquerda, que é uma página par, em branco. E aí o meu texto, né, meu textinho aqui do Herman Melville, vem para a página direita. Aí eu começo meus capítulos. Meu capítulo zero está na da esquerda, eu quero que vá para a direita. Eu clico aqui, Shift, Ctrl, Enter, ele joga para a direita. O meu capítulo um ficou na esquerda, eu ponho uma barra, Shift, Ctrl, Enter, ele vai para a direita. O meu capítulo desci daqui. Aí vai, todo o meu capítulo um. O meu capítulo 2, o meu capítulo um acabou na página da esquerda. Ótimo. O meu capítulo 2 vai começar na da direita, mas ele ficou aqui embaixo. Então, põe a barra e venho voltando manualmente aqui até ele ficar no lugar certo. O meu capítulo 2 começa aqui. Tem um lixinho que apareceu aqui no meio. Vai o capítulo 2 inteiro e assim por diante. Eu vou fazendo até ter todos os meus. Olha, acabou o capítulo 2 na página da direita, eu não quero que comece o 3 na página da esquerda. Eu ponho a barra antes do 3, Shift, Ctrl, Enter, ele pula para a direita, certo? Aí eu venho, vamos para o 4. Eu fiz 8 capítulos, então vai ser rapidinho aqui. O 4 é a mesma coisa, Shift, Ctrl, Enter, ele pula para a página da direita, né? O 5 a mesma coisa, ele está na da esquerda, Shift, Ctrl, Enter, ele puxa para a da direita, né? O 6 também está começando na esquerda, todos ficaram coincidentemente na da esquerda. Eu mando ele para a direita, aí vamos lá para o 7. Ó, o 7 começou na da direita, mas o texto anterior acabou na da direita. Eu não quero. Então eu vou fazer o quê? Eu ponho a barra aqui, vou descendo o 7 até ele ir para outra página. Quando ele estiver na outra página, eu dou Shift, Ctrl, Enter para ele pular para a página da direita. Tá vendo? Então, o texto, o capítulo 6 acabou numa página ímpar da direita, né? Eu fiquei com uma página par da esquerda branca e o 7 começou à direita. E aí até chegar no 8, que também está aqui na esquerda. Eu coloco aqui, eu vou andando com o 8 até a página certa. Tá? E assim eu tenho o livro diagramado com todas as páginas. Agora vamos ver a parte da impressão. Então, como é que eu faço para imprimir? Tá vendo? Eu tenho todas as páginas aqui na sequência, pulando as páginas brancas, que são sempre páginas da esquerda, antes de começar um capítulo. Bom, eu venho aqui em Arquivo, Imprimir, tá? E aí eu vou começar aqui de baixo para cima, tá? Primeiro eu vou colocar aqui em cima a impressora que eu quero. Você vai vir aqui e dizer em que impressora que você quer imprimir. E uma impressora que vai imprimir folhas A4, certo? Então, começando aqui de baixo para cima, ó. Uma página por folha? Não, você clica aqui e coloca 2 páginas por folha. Vai ser 2 páginas A5 dentro de uma folha A4.
Última configuração de imagem. Você clica em configuração de imagem, ele vai estar com aquela configuração que você fez, mas você vai em margem personalizadas e aqui em várias páginas você clica e coloca livro. É isso que vai fazer a primeira página do teu livro imprimir com a última, a penúltima com a segunda e assim por diante. Ok, certo? Aí, orientação. Orientação, você coloca orientação paisagem, porque essa é a orientação da página que você vai imprimir, tá? E agrupado. Esse agrupado aqui você vem e deixa ele agrupado mesmo. Aqui você clica em imprimir manualmente nos dois lados. Isso aqui vai ser como? Você vai ter que imprimir uma página e ela vai sair a primeira com a última. Aí, para você imprimir a segunda, você tem que enfiar uma por vez na impressora. Você tira essa página, vira ela ao contrário, deixa a parte de impressão a parte branca, né? E imprime de novo. Então, ela vai imprimir a 1, no meu aqui, no caso é 0,69. Depois ele vai imprimir no verso a 1 com a 68. Depois, na próxima página, ele vai imprimir a 2 com a 67. Eu viro a página, imprimo a 3 com a 66, certo? Nesse imprimir, nessa orientação de página aqui, configurar página aqui embaixo, isso é importante. Eu venho em configurar página e eu digo que eu quero uma página, deixa eu colocar papel, tá? Aqui eu vou querer o A4. Porque, na verdade, essa configuração de página é a configuração da impressão, tá? A4, ok. O que ele faz? Ele, ele pega uma página A4 deitada, por isso que tem que ficar orientação paisagem, e na configuração página, dentro da impressão, a configuração de página tem que ser uma A4. E aí está aqui o meu livro inteiro, tá vendo? Então, a página 0 e a página 1 ficou a capa. Depois, eu tenho uma página em branco, que é a contracapa, e aí começa o livro todo. E está pronto para imprimir. Aí eu cliquei, venho aqui em cima, clico em imprimir e faço aquilo. Não ponho o bolo de folhas na impressora, ponho só uma página, ele vai imprimir um lado, essa mesma página que eu peguei, eu viro ela ao contrário e enfio ela de novo, com o branco para a parte que imprime. Ele vai imprimir, e aí eu tiro essa página e faço isso com as outras que vêm a seguir, e eu vou ter o meu livro impresso aí. Bom, não deu para eu filmar imprimindo porque eu já tinha mandado imprimir, eu já estava com as impressões, então prontas. Mas ó, na hora que eu fui mandar imprimir a capa, eu mandei num papel diferente. Eu mandei um papel mais grosso. Aquela primeira folha que eu enfiei para fazer frente e verso, eu peguei um papel mais grosso. Depois eu peguei um papel meio com cara de reciclado, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui a página 1, virando eu tenho a página 2. Aí a página 3, atrás da 3 eu tenho a 4, depois eu tenho a 5, estão vendo aqui? E assim vai. Eu tenho frente e verso todas as páginas que saíram na impressora exatamente daquele jeito que eu falei. Aí, o que eu faço aqui? Eu pego a minha capa, coloco ela aqui, dobro ela exatamente no meio, né? E pá! Tenho a capa dobrada, tenho a capa pronta. Isso, eu ponho minha capa aqui, aí eu pego a minha primeira página, que é a página 1, eu vou acompanhando pelo número. Faço essa mesma dobra, deixo sempre o meu número menor para cima, né? Vou tirar aqui para ver. Tá vendo? Coloco aqui, dobro direitinho. Aí eu venho aqui com a outra página 3, depois eu vou fazer isso com a 5, deixo o 3 para cima. 3, com a 5 e assim por diante até o final, até ter dobrado todas. Bom, e aí acabado tendo tudo dobrado, então tem a capa, né? Aí eu vou começando a montar aqui, ó. Eu tenho a página 1, depois eu tenho a página 3, e aí eu vou colocando dentro um do outro assim por diante. A página 5 e assim por diante. Bom, e agora eu tenho o livro inteiro montado aqui, a capa, todas as páginas, né? Aí eu acerto direitinho, certo? Acerto direitinho para grampear, fechar o livro. Eu tenho esse grampeador aqui, que é um grampeador enorme, que ele é justamente para esse tipo de coisa, que é para
que é para conseguir grampear lá no meio. Isso aqui já não é todo mundo que vai ter, mas... Então o que eu faço? Eu sempre grampeio da capa para dentro, para que o acabamento do grampo fique mais bonito do lado de fora e que ele apareça a ponta dele do lado de dentro. Então eu venho aqui, acerto bem, ó, acerto direitinho, tá vendo aí, ó? Grampeio 1 e grampeio 2, coloco 2 grampos. Outro grampo eu venho e também acerto direitinho aqui. Grampeio 1, grampeio 2. Coloquei 2 grampos que dentro vão sair exatamente na dobra. Estão vendo? E aí eu tenho meu livro pronto. Quer dizer, ele não está totalmente pronto. O que acontece é que quando a gente vai colocando um caderno dentro do outro, vai formando isso aqui. Eu gosto de fazer um acabamento aqui. Eu venho aqui com o meu vidro, pego aqui meu estilete, que eu tenho um estilete aqui, pego uma régua de ferro, e eu venho aqui, eu faço o seguinte acabamento, ó. Eu corto essa ponta fora. Aí tem que ter uma mão bem firme, porque vou ter que cortar em várias vezes. Pronto, ó. Corretinho, tá vendo? E aí tá aí o meu livro. E aí no caso de você, se você for fazer, não for fazer com grampo, for fazer espiral, o processo é todinho mesmo, só que aí quando você chega nesse ponto, ao invés de você grampear, você tem que cortar isso aqui em 2, certo? Você vai ter 2 bolos que vão funcionar exatamente iguais. Vocês vão ter esses 2 bolos na ordem certinha já, e você vai mandar simplesmente encadernar aqui desse lado esquerdo. O que eu falo para quem for encadernar é para pegar a capa e jogar mais para a direita a imagem, e também pegar, quando for criar a margem da página, que nem eu criei 2,5, 2,5, criar uma margem maior do lado esquerdo, porque o encadernamento ele come uma parte e o teu livro fica capenga, fica parecendo que não está centralizado. Então o ideal é você imaginar que você vai perder aqui 1 centímetro mais ou menos, 7 milímetros a 1 centímetro de encadernação de espiral. Então é óbvio que quando você for fazer isso, que nem eu coloquei 2,5, 2,5, talvez eu colocaria 2 do lado de cá e 3 do lado de cá, com 1 centímetro a mais, entendeu? Ficaria os mesmos 5, mas eu deixaria 1 centímetro a mais para o lado esquerdo para poder encadernar. É isso.